Linha Internacional. Estamos em contato com o nosso correspondente na Europa, Jamil Chad, que vai mais uma vez, é claro, falar sobre coronavírus, que chegou à OMS, não é, Jamil? Boa tarde para você por aí. Boa tarde a todos, bom dia para vocês. De fato, a OMS, que pilota basicamente a resposta mundial à pandemia, agora é a própria entidade sendo afetada aí pelo coronavírus. 2 casos já registrados entre os funcionários da entidade, que foram todos enviados para casa, praticamente uma parte significativa dos funcionários ordenados a trabalhar a partir de suas residências, por, claro, webcast, por telefone, etc., mas o prédio da OMS praticamente esvaziado, só basicamente com a direção, com a alta direção e com algumas pessoas que tratam diretamente da operação de resposta ao coronavírus. Isso mostra, obviamente, a vulnerabilidade de todas as instituições, até mesmo aquela que está pilotando, basicamente, a resposta mundial contra o coronavírus. A OMS não foi a única, a ONU também praticamente fechada, um caso já registrado, mas vários outros suspeitos também, levando muitas pessoas a optarem por trabalhar em casa. Aqueles que não puderam optar foram simplesmente mandados para casa. O mesmo na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Enfim, o vírus que se espalha não faz nenhuma distinção de desenvolvimento social, de instituições, etc., e chega com força. Enquanto isso, nós temos aí na França, desde o meio-dia, daqui 8 horas da manhã, já estabelecida praticamente a quarentena de mais um país inteiro. Hoje pela manhã eu estive num supermercado ao lado aqui da fronteira, um supermercado ao lado da fronteira, basicamente, já na França, e o que se via eram prateleiras absolutamente vazias e muita fila, justamente, de muita gente tentando estocar comida, mantimentos, justamente para essas próximas semanas. Jamil, os números impressionam também, né? Na Espanha, se a Europa agora estiver vivendo, de fato, o pico do coronavírus, na Espanha, 2.000 casos e 150 mortos em 24 horas. Aí não é para menos que todos os países estejam tomando essas medidas tão extremas, né? Exato. De fato, os números são bastante impressionantes em vários lugares da Europa ao mesmo tempo. Então, não é um foco só. Fica muito claro que o caso está se espalhou. Não há bastante cobrado nos últimos dias. Estamos ou não estamos já no pico da doença? Impossível saber, segundo a OMS. A Maria Ângela Simão, que é a vice-diretora-geral da OMS, uma brasileira, que inclusive pilotava aí alguns dos principais programas de saúde no Brasil até a década passada, ela também dizendo de uma forma muito clara, estamos no começo, não há como dizer que chegamos ao pico na Europa ou no resto do mundo. A realidade é que a China hoje vive uma situação diferente, mas levou aí 3 meses para que a China conseguisse, de uma certa forma, controlar e começar a reduzir de forma substancial o número de casos. Tanto assim que agora é da China que vem a ajuda para a Europa. A China está mandando milhões de máscaras, equipamentos, claro, que sobraram, de uma certa forma, da operação na China, agora isso tudo desembarcando na Itália, na Espanha, em vários outros países, no que já está sendo conhecido como a diplomacia da máscara, né? A China tentando recriar a sua imagem no exterior, voltando a ter algum tipo de credibilidade e justamente usando o vírus como uma desculpa para restabelecer contatos e restabelecer a sua influência internacional. Agora, Jamil, ontem a OMS pregou um alerta no mundo todo, sem dar detalhes. Na entrevista coletiva, disseram que havia vítimas crianças ou vítima criança. Não houve detalhe a respeito disso, porque até então a informação que nós temos por parte da própria OMS é de que o vírus é mais grave na medida em que as pessoas vão envelhecendo e que as crianças são vetores da transmissão e não serão vítimas da doença. Há alguma nova informação a respeito disso? Porque a última coisa que as pessoas precisam, especialmente da OMS agora, é de informação para aumentar a sensação de medo, né? E dizer que tem criança morrendo por causa disso não é
A não ser que tenha informação concreta, não é uma boa direção a ser tomada agora, né? Não, mas de fato o que aconteceu foi o seguinte: em janeiro, quando o caso estava basicamente restrito à China, a OMS já tinha feito esse alerta que crianças na China sim tinham morrido, que sim afetava jovens e que sim não adiantava dizer que era uma doença que só afetava velhos. Essa mensagem em janeiro foi muito forte, a OMS repetiu várias vezes, mas o Ocidente não prestou atenção. O Ocidente falou, bom, estava lá num lugar exótico da China, em Wuhan, e lá, bom, ali é uma outra realidade. E nem todos os detalhes daqueles briefings de janeiro ficaram muito claros, ou pelo menos foram atendidos pelo Ocidente. O que acontece? Na quinta e sexta-feira da semana passada, vários governos europeus foram adiante e colocaram várias restrições. O que fez a população no fim de semana? Desrespeitou todos eles. Fez muito sol aqui na Europa, muito sol, né? Depois de 3 meses, 4 meses de inverno, de repente fim de semana de sol, e todas as famílias estavam nos parques, nos restaurantes, ocuparam os lugares, não na Itália, obviamente, mas no resto da Europa, muita gente nas ruas. E a OMS o que fez foi fazer um chamado. Olha só, não adianta achar que isso só mata idoso, isso também mata crianças, como já vimos antes. Agora, ficou como se fosse um novo alerta, uma nova informação. Não é uma nova informação. A OMS já tinha dito a mesma coisa quando o acontecimento era restrito à China. O que tentava fazer a OMS ontem? Era chacoalhar a sociedade, chacoalhar governos para dizer, olha só, isso é muito sério, não adianta vocês acharem que pode manter a escola aberta, etc., porque isso também é um local de transmissão. Então, era esse o objetivo da OMS. Concordo contigo, meu caro. Sem dados, sem detalhes, nós mesmos perguntamos depois, nada de detalhes, enfim, muito pouca informação para uma declaração forte dela. Mas, eu insisto, quem acompanha isso desde janeiro já ouviu falar várias vezes nesse alerta, no alerta de que crianças, sim, foram afetadas. Dou outro exemplo. Semana passada, aqui mesmo na Suíça, uma mulher de 32 anos também faleceu. E aí também, mais uma vez, foi feito todo um alerta. Olha, jovens também são alvos, podem ser alvos dessa doença. O que a OMS fez foi tentar dar uma chacoalhada. Agora, sem números fica complicado, concordo contigo. Agora, de Portugal, hoje vem a notícia de que há 3 crianças infectadas. Então, mostra que o coronavírus, além de ser democrático, também pega todas as faixas etárias. Pois é. Jamil, queria te perguntar o seguinte, fronteiras da União Europeia já estão fechadas? Isso está funcionando de que forma? Porque ontem foi anunciado o fechamento, mas a vigência dessa medida já está implementada? Já está implementado e é um caos, porque muita gente não sabe exatamente o que fazer. Vocês precisam imaginar aqui, por exemplo, na Suíça, metade, não é uma brincadeira, hein? Metade dos funcionários públicos na Suíça vivem do outro lado da fronteira, na França. Então, olha só o caos que isso pode significar. Você tem muitos policiais que vivem do outro lado da fronteira. As fronteiras na Europa passaram a ser irrelevantes em termos de locomoção por muito tempo. Então, isso foi normal que uma parte da população de uma cidade que era fronteiriça, acabava transbordando para o outro lado da fronteira. Isso acontece aqui em Genebra, acontece em várias cidades suíças. Basileia, por exemplo, é uma cidade com 3 fronteiras, com a Alemanha, Suíça e França, e a cidade basicamente opera com uma só. Então, são locais extremamente complicados de controle. Essa questão da fronteira é interessante porque você precisa, ou pelo menos a orientação, você precisa ter uma justificativa para passar a fronteira. Ou porque o teu emprego fica do outro lado e a tua empresa continua operando. Uma empresa, por exemplo, pode ser inclusive um supermercado, né? Ou um hospital, ou mesmo vamos dizer assim, o quartel-general de algum tipo de força de ordem. Então você tem os certificados que você pode ter para passar a fronteira. O que os europeus não querem é que volte uma situação em que o fluxo permanente entre as fronteiras era uma realidade cotidiana. Não. Por quê? Porque todos terão de ser testados,
todos, ou pelo menos verificados em relação aos seus documentos, e isso criaria filas gigantescas. Essa é uma das questões. A outra é deixar uma via aberta, que é essa a principal ideia, deixar vias abertas nas fronteiras para o transporte de bens e mercadorias. Hoje a Europa é completamente dependente um do outro, um país da Europa do outro. Não existe mais autossuficiência. A França produz todos os seus legumes. Não produz. A Alemanha precisa dos legumes e frutas que vêm da Espanha, certamente. Né? Então você tem uma necessidade de que as fronteiras fiquem e permaneçam abertas para os produtos. E isso, pelo menos, segundo disseram os europeus hoje pela manhã, isso vai continuar. De todas as formas, eu prevejo aí pelo menos alguns dias de bastante caos, bastante incerteza, até uma incerteza de preocupações. Hoje pela manhã, como eu disse, fui num supermercado do lado francês, o supermercado com dezenas de prateleiras vazias. Fui conversar, inclusive, com a dona do supermercado, que dizia, não, olha, produtos a gente tem, só que não faz nem sentido, mas tem gente que vem e compra 30 garrafas de leite, né? Então, obviamente, acaba. Isso tudo deve se normalizar nos próximos dias, porque ir ao supermercado vai ser autorizado. Você vai poder sair de casa para ir ao supermercado. Então, espera-se que esse pânico inicial seja reduzido e que, claro, as pessoas comecem a entender que sim, vão poder ir na farmácia, sim, vão poder ir ao supermercado e que, aparentemente, não vai faltar produtos. Estamos só no primeiro dia. Valeu, Jamil. Até mais tarde na programação da Rádio Bandeirantes, hein?